cabeça baixa. Então eu queria pedir que você olhasse para esse irmão que está do seu lado aí e desse um sorriso bem gostoso para ele. Aquele sorrisão assim, abençoado, sabe? Olha para o outro lado agora, dá aquele sorrisão abençoado. Hein? Fala, que bom poder estar aqui adorando a Deus com você nesse lugar. Amém, irmão? Mas isso é uma verdade, é bom mesmo adorar a Deus nesse lugar. Você pode levantar a sua mão e falar assim, Senhor Jesus, como é bom te adorar aqui nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu sou muito ministrado pelo nome dessa igreja. Que nome poderoso, irmãos. Vidas para Cristo. A maior expressão de amor que você pode dar para o Senhor é amar alguém. É ganhar vidas para Ele. É fazer o ID do Senhor. É estar envolvido com essa chamada. E esse nome mexe comigo. Vocês carregam no peito de vocês um brasão muito intenso, uma verdade muito poderosa. Vocês precisam entender isso, irmãos. Onde você estiver agora, você tem que ganhar alguém para Jesus. Por onde você passar, você tem que ser a expressão do amor dele. E eu falo isso com muita propriedade, irmãos. Eu não consigo passar por algum lugar sem falar do amor do Senhor. É no supermercado, na fila do ônibus, na fila do banco. Não, onde eu estou falando. Eu não posso ver alguém olhando para mim que eu falo de Jesus. E vocês carregam esse DNA dentro de vocês. É necessário que você não perca essa essência. E eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Olha aqui para mim. O Senhor, Ele te deu, querido, um DNA poderoso para alcançar vidas. Não perca isso, porque é isso que traz alegria para dentro de você. Amém? Está no centro da vontade, é o que traz alegria. Então, se a chamada aqui é ganhar vidas, ganhe vidas. A alegria vai te encher, você vai transbordar e vai transformar. Por onde você passar, o ambiente vai ser transformado. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, rapidinho, no livro de Marcos, capítulo 11. Eu quero compartilhar algo com você aqui nessa noite. Perguntei para a pastora que hora que acabava, ela disse que era meia-noite. Então, tá tranquilo. Vamos devagarzinho aqui e vai ser bênção. Encontrou aí, meu irmão? Marcos, capítulo 11. Eu ganhei essa Bíblia aqui de presente de aniversário da minha mãe. E ela falou assim, eu queria te dar uma Bíblia de pregador. E me dá essa slim aqui, mas a letra é pequenininha, pastor. Então ela tem que ficar trazendo aqui perto ao mudar o óculos, aumentar. 11, no versículo aí de número 12. Fala assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de dar figos. E Jesus respondeu e disse à figueira, nenhum homem coma do teu fruto, daqui em diante para sempre. E todos os seus discípulos ouviram isto. Fala assim, todos os seus discípulos ouviram isso. Feche os seus olhos. Pai, está aqui a sua palavra. E está aqui, ó Pai, o seu servo. Eu reduzo as minhas palavras a nada. Eu peço ao Senhor que fale comigo, com a sua noiva nessa noite. Em nome de Jesus, usa, Senhor. Usa a minha vida, ó Deus, para trazer as verdades do Senhor. Eu quero somente aqui, ó Deus, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, prepara os corações. Eu peço ao Senhor privacidade no teu espírito agora. Nós assumimos a autoridade espiritual, ó Deus, aqui nesse momento. E peço ao Senhor que envie anjos ministradores. Ó Pai, protegendo esse lugar, guardando esse lugar, guardando a nossa mente. Traga as mentes cativas do Senhor. Nós repreendemos agora, ó Pai, todo o levante das trevas, todo empecilho contra essa palavra, ó Deus. Eu peço ao Senhor que ela traga sobre nós o fruto necessário, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele tem falado muito comigo nesses dias. A pastora Zaira me enviou um vídeo e a gente conversou um pouco sobre isso. E ele tem sido, eu estava até falando com o apóstolo no carro. Esse texto, eu já ministrei essa palavra, eu já li, quem já leu esse texto aqui alguma outra vez? Eu já li esse texto várias vezes, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E o Senhor tem ministrado uma verdade dentro de nós. O Senhor tem trago uma direção e eu quero compartilhar com você aqui, nessa noite. Quando eu pedi para você repetir, olha, os seus discípulos ouviram isso. Eu fico imaginando um pouco sobre qual era o exemplo que Jesus queria nos dar naquele dia. Quantos discipuladores eu tenho aqui nessa noite? Levanta sua mão, você que discipula.
Glória a Deus. Quantos discípulos tem aqui nessa igreja? Você que já tem um discipulador. Amém. Quem não tem nenhum discipulador, levanta a mão aí. Você não tem nenhum discipulador? Agora levanta os discipuladores a mão aí. Você que não tem nenhum discipulador, olha para esse pessoal de mão levantada aí, ó. Corre, cola neles, rapidinho. Em nome de Jesus, ninguém pode andar sozinho. Quem anda sozinho, irmão, dá ruim, pastor. Dá ruim. É bom andar de 2 em 2. E aqui a Bíblia está dizendo que Jesus estava saindo de Betânia junto com seus discípulos. Ele olha para a figueira, vê a figueira ali cheia de folhas. E a Bíblia está dizendo que ele teve fome, ele vai até a figueira. E ele não encontra nada ali, irmãos. E ele vai, amaldiçoa. E aí a gente já entende esse processo. E eu fico pensando, muitas vezes eu já ouvi falar isso aqui, ó. Se você não tiver fruto, tu vai ser amaldiçoado. Quem já ouviu isso aqui? Se você não tiver fruto, a maldição vai vir sobre a sua vida. Se você não estiver expressando fruto para Deus, você vai estar amaldiçoado. O próprio Jesus amaldiçoou aquela figueira para deixar um exemplo. E o exemplo é esse. Tem até uma música do pregador Lu, que fala que a árvore que não produz nada, só serve para virar fogo e virar cinza na fogueira. E quando a gente olha para esse texto, ali no versículo 13, quando Jesus, ele é chamado, aquela figueira chama a atenção dele, e ele chega nela e não tem frutos, a palavra diz bem assim, ó, e ela não tinha figos, porque não era o tempo de figos. Sim ou não? Espera, então Jesus agora estava sendo injusto? Jesus agora estava sendo injusto com aquela figueira? Jesus estava cometendo um pecado oculto, porque a Bíblia fala que ele nunca pecou, mas injustiça é pecado, sim ou não? Então Jesus estava sendo agora injusto com aquela figueira, porque se não estava na época de dar fruto, queridos, ela não precisava ter fruto. Se não era a época de frutificar, ela não tinha que ter fruto. E a primeira verdade que eu quero dizer para mim e para você aqui nessa noite, meu amado, é que se não está na sua época de dar fruto, fique em paz. Fique em paz. O nosso Deus, ele é um Deus de etapas, ele é um Deus de estações, ele é um Deus de processo. Tem o tempo que você é plantado, tem o tempo que você é germinado, tem o tempo que você cresce e tem o tempo que você vai produzir o fruto. E cada um vai produzir o fruto segundo a tua espécie, então fica em paz. Talvez você está olhando para o irmão que está do seu lado e fala, poxa, ele está crescendo demais. A gente que é pastor tem isso, né? Vê uma igreja que começou ali, a igreja... A gente fala, misericórdia, e eu, Jesus, quando é que a minha igreja vai crescer? Ou então a gente vai ao líder de célula, olha a célula do irmão que começou agorinha, e a célula começa a bombar, você fala, e agora eu estou enrolado. Mas quero que você saiba de uma coisa, querido, quem vai trazer um momento desse fruto, florescer na tua vida é o próprio Deus. Então se você não está dando fruto ainda, mas você está na caminhada, continua. Salmo no capítulo 1, a palavra do Senhor lhe diz, bem-aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores e não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quem já leu isso lá? Lá no finalzinho fala assim, ó, e este será, este quem? Este que não senta, aquele que anda segundo o caminho do Senhor, esse será como uma árvore plantada ao ribeiro, que dá fruto segundo a tua espécie, no teu tempo determinado. Então Deus, ele é um Deus de etapas e processos, vai chegar o momento de você frutificar. Aquela figueira, ela estava ali naquele lugar, não era tempo de figos. Então por que ela foi amaldiçoada? Eu fui pesquisar na internet. Quem que gosta de ficar olhando no Dr. Google? Eu olho mesmo. Fui lá pesquisar lá na internet, lá, como que ficava uma figueira na época de figo e uma figueira na época que ela não tem nada. Quando ela está no tempo de sequidão, é sequidão a palavra certa? Hoje eu estou sem meus corretores de português ortográfico que tem lá na igreja. Eu tenho 2 meninas lá que ficam para mim assim o tempo inteiro. Aí eu falo a palavra errada, aí eu... Qual que é a palavra certa? Então, quando é no seu tempo ali, que ela não está no tempo frutífero, ela fica seca, ela fica sem folhas, e ela fica numa aparência muito feia, igual aqueles galhos que eu tirei lá hoje. Hoje eu estava fazendo uma limpeza no altar lá, irmãos, vi uma rã cheia de galho seco, eu falei, não, tira esse daqui, pelo amor de Deus. O Senhor, ele é um Deus de... Pode ficar bravo, eu tirei mesmo. E se não malar, eu vou pular fora. Ela fica seca, irmãos. E Jesus teve fome, olhou para aquela figueira e ela estava com folhas. Então o problema não era não ter figos. O problema era parecer uma coisa que ela não era. E aqui eu começo a falar sobre a segunda verdade desse texto. Muita gente, irmãos, estão dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da congregação.
Muitas vezes a gente vem para o culto de domingo, a gente vem no culto da semana, a gente vai para a célula, a gente é dizimista. Muitas vezes a gente até tem assim, uma caminhada cristã que aos olhos de todo mundo está bacana, mas a nossa vida está correndo debaixo de uma maldição sem fim. Porque a gente apresenta uma coisa que a gente não é. O problema daquela figueira era ter mostrado uma coisa que ela não era. Foi ela apresentar folhas na época que ela não devia apresentar. E eu quero aqui parafrasear com você aqui nessa noite, quantas vezes a gente usa, irmãos, de máscaras ou de folhas. Eu quero fazer esse exemplo aqui. Talvez a gente usa da folha da misericórdia, mas por dentro, irmãos, a gente não tem misericórdia nenhuma. Quantas vezes a gente usa da folha do amor e as pessoas olham para a gente e falam, uau, como essa pessoa ama, mas de verdade, no íntimo, por dentro, irmãos, a gente não ama nada. Quantas vezes a gente usa da folha da adoração? Isso aqui acontece muito, irmãos. Chega na igreja, levanta a mão, mas por dentro não tem uma adoração fluindo ali. No dia a dia, uma vez, cara, eu sou bom de memória. 2013, lá na comunidade de Fome e Sede de Deus, teve um seminário sobre adoração, o apóstolo estava falando sobre o tabernáculo. E aí ele começou o curso falando assim, ó, a adoração, irmãos, não é o que acontece aqui no culto de domingo. A adoração, na verdade, é o que acontece na semana, é representado, resvalado aqui no altar. O que acontece no altar é a consequência do que você fez essa semana inteira. Talvez o Senhor está olhando para você hoje, está vendo algumas folhas e está tentando colher esses frutos, irmãos, mas está escondido. Está oculto, não tem fruto, é só uma folhagem, é só uma máscara. Poxa, pastor, o senhor começou falando que era um momento de amor, agora você veio dando bronca. Eu quero te falar uma coisa, querido. Muitas vezes a vara é amor. Eu vim aqui hoje para dizer para você, que Israel, que apresentava para Deus uma adoração que não existia. Que apresentava para Deus uma adoração que era exterior. E aí eu fico pensando, quem já viu que um judeu adorando a Deus? Ele fica todo assim, né? Assim, o corpo inteiro, tá só, né? O tempo inteiro, mas no fundo, lá dentro é um sepulcro caiado. Quando a gente olha para essa figueira, eu percebo isso, esse paralelo entre uma pessoa que apresenta uma adoração que não existe dentro dela, ou uma pessoa que apresenta um dom que não existe dentro dela, ou uma pessoa que apresenta algumas características que não existem dentro dela. E essa falsa ilusão promove uma maldição sobre nós. Pastor, e agora? Agora deu ruim demais, porque eu acredito que o Espírito Santo já está falando com alguns aqui, e você já está pensando, poxa, essa folhinha aqui é a que está dando ruim para mim. Essa folhinha aqui é a que está me tirando a bênção. Essa folhinha aqui é a que está me atrapalhando. Ou outros estão pensando assim, quem que é esse pastor gordinho que veio aqui para falar essas abobrinhas para mim? Quero te falar uma coisa, meu amado, o Senhor, Ele ama a gente numa quantidade, numa proporção tão intensa que Ele nos exorta. E trouxe um cara aqui para falar com vocês com muito amor, porque se fosse a pastora Zaira, ia ser com cajado. Loucura, vocês têm que trazer a pastora Zaira para pregar aqui, vai ser top. Eu estou falando com amor para você aqui nessa manhã, nessa noite. O Senhor, Ele espera mais de nós. O Senhor, Ele espera mais de você. O Senhor, Ele tem esperado muito mais de nós. Apocalipse, no capítulo 2. Esse texto, ele me destrói, irmãos. Quando o Senhor começa a falar assim, ó, olha, eu reconheço o teu trabalho. Eu reconheço o teu amor. Eu reconheço as lutas que vocês têm enfrentado. Eu reconheço que mesmo no meio de tanta aflição, vocês têm permanecido. Mas uma coisa eu tenho contra vocês. Que vocês esqueceram da paixão do primeiro amor. Volta lá atrás agora. Aonde tu caíste. Volta. Eu vim aqui nessa noite, meu amado, para te dizer, sabe, está apresentando algumas folhas aí, mas está sem fruto, então arranca essa folha hoje. Volta lá atrás. Volta lá onde a gente parou. Volta lá atrás, volta para o primeiro amor. Sabe, eu estava meditando e no meio do caminho, o Senhor me trouxe uma pessoa na minha mente. Eu estava comentando com a Gisele, com o Nito e com a Zaira. Um fato que nós experimentamos lá na comunidade, lá na região leste. Acho que eu até comentei um pouco com o pastor, que a gente sofreu ali uma rebeldia, né? Melhorei, porque antes eu estava falando errado. Eu estava falando que a gente sofreu um racha, mas o tal do racha é ruim, é rebeldia. Aprendi com o meu discipulador.
A gente sofreu uma rebeldia lá. E eu estava vindo no caminho e eu lembrei especificamente de uma pessoa. E agora eu estou tendo muita convicção que o Senhor me trouxe essa memória para essa noite aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Chegou um casal lá na igreja, abençoado, irmãos. Um casal poderoso, cheio de expectativas, pastor. Sabe aquele casal que você chega assim, você chora e fala assim, meu Deus, a resposta de oração. Agora eu vou ter alguém do meu lado aqui que agora vai, agora, meu misericórdia, você fica feliz. Foi isso que aconteceu. Para encurtar a história, irmãos, no final das contas, esse casal estava sendo influenciado e estava influenciando uma geração de líderes abaixo da nossa cobertura. A pessoa que a gente está preparando para ser o nosso sucessor lá foi fermentado, queria sair da igreja. E nós experimentamos, irmãos, um momento de muito dano por não observar isso. Por olhar para as folhas e achar que tinha fruto. Por olhar para as folhas e acreditar que tinha figos ali. Sabe, talvez, meu amado, tem pessoas se aproximando de você e eu quero falar com muito amor. Eu não sou íntimo do pastor Marcos. A gente falou, acho que 1 ou 2 vezes por telefone. Vi vocês aqui e estou aqui agora. E eu tenho que acreditar que Deus está falando comigo. Se chegar alguém, irmão, perto de você, para falar contra a tua liderança, saiba de uma coisa. Essa pessoa está implantando um inferno dentro de você. Se chegar alguém, irmãos, para falar contra aquilo que está sendo ministrado nesse altar, cara, isso aqui é síndrome de Lúcifer. O pastor veio aqui e pregou. Ministrou a palavra. Você tem que entender que foi Jesus que colocou ele aqui, irmão. Que se você não tiver esse entendimento, você já está todo errado. Que Jesus estava usando a boca dele para te direcionar. E se a pessoa for te procurar no oculto para questionar a palavra, irmão, foge. Foge. Se levantou para falar contra o seu mentor, contra o seu líder espiritual, contra o seu sacerdote, foge. A pior, eu não tenho outra palavra, a palavra é essa, a pior desgraça que pode ter na vida de uma pessoa é ser influenciado por uma pessoa que está cometida da síndrome de Lúcifer. Porque ela vai seguir uma pessoa que vai direitinho para o inferno. Que vai direitinho para o inferno. Aí é o racha. Aí não tem jeito. Aí o chão abre e o povo é engolido. Estou te falando isso aqui, meu amado, nessa noite, porque o que eu sei, o que eu sinto, é que Deus tem muito mais para essa comunidade. É que o Senhor tem muito mais para a sua vida, é que o Senhor tem muito mais para esse lugar. Mas é necessário, querido, que vocês se levantem nessa noite para pelejar, irmãos, contra uma falsa figueira. Para pelejar, irmãos, contra uma falsa igreja que está sendo implantada, e eu preciso falar sobre isso. Como as igrejas de Goiânia estão sendo influenciadas por uma falsa teologia que está entrando aqui, irmãos. Uma tal de hipergraça que não tem graça nenhuma. Tem uma igreja que está sendo implantada aqui que só Jesus na causa. Onde tudo pode, você pode fazer o que você quiser, não tem padrão, não tem princípio. E nós, irmãos, às vezes por medo de perder o membro, ou por medo de chatear o membro, a gente começa a ceder. A gente começa a ceder. E a gente começa a abrir princípios que Deus falou. Sabe, meu amado pastor, o que Deus falou para o senhor, faça. Faça. Deus falou é para fazer assim? Faça. Ah, mas o irmão não quer me seguir. Faça. 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 Ah, pastor, 10 vai embora. Para cada um que sai, Deus vai mandar mais 50. Faça. A gente tem um negócio de ficar voltando atrás, irmãos. E quem está falando para vocês aqui é um pastor que está engraçado. Eu vim aqui aquele dia pregar, cheio de Deus, né? Tá, unção, pá, igreja fluindo, fogo. Aí eu pego e piso no lugar lá. Irmãos do céu. Não, eu sou uma ovelha fiel. Eu tenho sido fiel a Deus. Quer falar? Fala logo. Então, estou aqui, meu coração está quase saindo pela boca, eu tenho que falar, no meio da palavra do pastor. Quero falar para o Newton, e o Senhor mandou falar isso para você, diante de todos. Deus está te levantando, nesse momento, como Eliseu. Então, o ministério, Ele vai te dar o ministério. Vou falar desse homem aqui, e a unção vai ser dobrada. Então, Deus mandou falar, não sei se está confirmando, sei lá o que é. Né? E eu não sei o que é, mas Deus mandou falar aqui na frente de todos. O ministério de Eliseu está sobre você, mas tem uma condição, é a mesma que está lá na Bíblia. Não se aparte por nada.
aonde você puder estar com esse homem aqui, mesmo você tem que investir dinheiro para ir junto e tal, faça isso, que o Senhor tenha esse projeto na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, é verdade. Você pode aplaudir a Deus, irmão? Quando eu vejo Deus falando assim, eu não dou conta. Isso é uma verdade, pastor. É uma verdade. Meu Deus do céu. Eu nem lembro onde é que eu estava. Irmãos, eu não gosto de dar bronca, mas vamos que vamos. Eu sou uma ovelha, tenho sido uma ovelha fiel. E hoje eu tenho colhido fruto disso. Dos pastores do ministério, eu acho que eu sou, se eu não for um, eu sou um dos poucos que tem andado no Brasil, debaixo da unção que Deus liberou sobre a vida dele. E eu sempre falei isso. Falava, apóstolo, vai. Tem uma vez que ele ficou 1 ano viajando, quando gravou o CD da intercessão. E aquela bagunça, eu falava assim, vai, moço, eu estou segurando a ponta da corda aqui. Vai, e ele indo, e foi um ano muito difícil aquele ano. Irmão, mas quando encerrou aquele ano, a nossa igreja foi para um outro nível. Nós éramos um grupo ali de 100 e poucos irmãos, e hoje nós somos 9 igrejas no Brasil. E vamos chegar nas 200. Hã? Pronto. Não, tu vai abrir mais, rapaz, porque é um sonho dobrado, eu quero abrir 50, tu vai abrir 100. Para de reter minha benção aqui. 10, eu quero abrir 50 igrejas, pô. Irmãos, o Senhor, Ele, de fato, Ele quer que nós entendamos isso. Não gosto de falar a vocês, não. Que a gente entenda isso. Eu sei que o ministério não é fácil, a igreja passa por altos e baixos. Mas você pegar na mão do seu sacerdote e caminhar com ele. Outra frase que eu escutei do apóstolo. Carregue o seu pastor 1 ano. E ele vai ter força para te carregar 10 anos. 1 ano. Carrega 1 ano. Qual foi a última vez aí que você acordou de manhã e falou assim, rapaz, deixa eu mandar uma mensagem de amor para o meu pastor aqui. Ou pelo menos um, e aí, tudo bem? Eu estou falando coisa que eu faço. Não estou jogando um manto em vocês que eu não faça, não. Qual foi o dia que você falou na sua casa lá, falou, mulher, faz um pudim aí, que eu vou ali ver o pastor. Você sentiu aí, né? Sentiu a direta aí, né? É sério, irmão. No dia É porque eu sou gordinha, isso fala de comida mesmo. No dia da sua aflição, irmão, você quer visita. No dia que você está precisando, tu quer um abraço. No dia que você está em crise financeira, você quer que o pastor mete a mão no bolso e te dá, nem que seja R$1. Estou falando bobeira aqui ou não é assim? Não espera do pastor uma resposta? Mas e aí, o dia que você olha para ele e sente ele abatido? Ou vocês não percebem isso? Eu percebo. Eu até dou a voz no WhatsApp dele, eu já mando, desenrola o manto aí, o que está acontecendo? Não, filho, nada não. Porque a gente quer passar até essas bobeiras de não falar de cara, né? Não, nada não, filho e tal. Aí eu já começo a orar por ele. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, arranca essas folhas aí que tá feio. Jesus está vendo quem você é. Não adianta. Arranca logo essas folhas aí. Jesus, ele é o banho. Já parou para pensar nisso? Que Jesus é o banho, a gente tem um negócio de falar assim, não, eu vou fazer a obra de Deus quando eu for transformado. Ou então eu vou voltar para Jesus na hora que eu estiver liberto. Não, vem do jeitinho que você está. Ele que vai te limpar, ele que vai te colocar no prumo, ele que vai te colocar no eixo. A única coisa que você precisa fazer é ficar nu. Quem toma banho de roupa aí? Fica nu na frente dele, tira as folhas. Fala, Jesus, ó, até essa casca aqui, ó, que não vale para nada. Eu sou assim, 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 e assim também. Mas eu estou aqui. E aí você vai ver que ele vai começar a te mudar, irmão. E aí quando começar a nascer folha, vai nascer broto. E aí quando ele for lá, vai ter figo. Aleluia! Entendeu? E aí quando ele for lá e tiver figo, irmão, ele vai se alimentar. E aí não vai ter palavra de maldição, não. Vai falar, vai e prospera. Vai e seja abençoado. Vai e faz. Vai que eu estou com você. Onde você pôr a mão, eu estou junto. Onde você pisar, é seu. Vai e faz. Mas tem que ter, irmão, fruto. Meu Deus do céu. A gente vem aqui, irmãos. A gente vem aqui todo domingo, toda terça, toda sexta. Não sei que dia que tem culto aqui. Ouve a palavra e não pratica. Sai pelaquela porta ali, é como se fosse a igreja católica romana. Está virando religiosidade. E eu estou falando uma coisa que é de nível Brasil hoje.
Só falta fazer os na porta ali, ué. Escuta lá o sermão e vai embora e está tudo certo. É tempo da gente voltar a amar as vidas para Cristo. Só porque é difícil fazer isso, irmão, se não tiver um conserto aqui, ó. É na família, no âmbito da família. É aqui, ó. Começa tudo é aqui. Sabe aquele irmão que você não está conversando mais com ele? Então nessa semana tu vai ter que ir na casa dele. Você vai ter que fazer um churrasco e chamar ele para sua casa. Começa assim. É assim que começa. Ah, pastor, mas você não conhece a irmã. Chega na sua casa hoje, olha para o espelho e fala assim, eu não te conheço, porque tu também é ruim. Tu acha que tu é bonzinho pra caramba? Tu também é ruim, tu também é de difícil trato. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Vi a pastora falando do Casados para Sempre, né? Eu fiz o Casados para Sempre, é top. Aí quando foi para fazer o Casados para Sempre, eu falava assim, eu preciso fazer esse trem, cara. Porque a Zaira é misericórdia. Eu preciso fazer, porque Deus vai mudar ela. Deus vai pegar ela e vai ser bonita. Eu falava para o pastor Marcel, pastor, eu vou fazer esse negócio, cara. E a Zaira no começo estava meio resistente, né? Aí eu, não, eu tenho que dar um jeito e tal. E o pastor Marcel falou assim, não, vocês vão fazer como líder em treinamento, que eu quero abençoar a vida deles, vamos fazer. Irmãos, quando eu saí desse curso, eu saí me sentindo o marido mais ruim do mundo. O maior traste que existe na face da terra era eu. A cada semana, irmão, era só lapada, eu chegava a ficar mancando. E aí, quando foi ali para a terceira semana, eu já olhava para ele e falava assim, gatinha, tu é guerreira, viu? Para aguentar um cidadão como eu. A gente tem mania, irmão, de julgar, de querer jogar para o outro, de querer ampliar no outro aquilo que também está sobre a gente, poxa. Tudo também é difícil. Então vamos ajustar a casa? Vamos arrancar essas folhas, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a... Oh, isso aqui foi projetado aqui dentro. Tem gente aqui, está aqui nessa noite, que morria de alegria de limpar a igreja. E hoje até para limpar a igreja vem com a cara fechada. Morria de alegria, de servir, de estar ali na portaria ali sorrindo. E aí a gente vem muitas vezes, irmão, com o coração fechado, com a cara fechada, entristecido. Mas a gente deveria ser o povo mais feliz do mundo, sabia disso? A gente deveria ser o povo com a expressão mais alegre do mundo. As pessoas, os visitantes, deveriam chegar na igreja e pegar, tem alguém visitando aqui? Nem perguntei isso. Tem alguém visitando aqui nessa noite? Além da gente? Está visitando? Mas já é cristão já? Da onde que você é? Minas Gerais. Amém, irmão, também está sossegado. Se tiver aí, para você ver, que maravilha. Não tem nenhum visitante aqui. Se tivesse visitante agora, eu ia falar, ô irmão, me perdoa. Né? Ele é de casa, né? É visitante? Ô, minha querida, me perdoa. A gente está aqui batendo, né? E falando. Sinta-se muito amado aqui nesse recinto. No nome de Jesus. Dá um abraço nela aí. Ajuda. Aí, amenizar aqui. Eu vim aqui hoje na qualidade de amigo, tá, pastor? Quero pedir perdão, nem falei isso no começo. Semana passada era para eu estar aqui, mas nós perdemos um ente querido e eu precisei dar um apoio ali para minha esposa. E por esse motivo a gente não veio. Mas ainda falei com a pastora, eu falei, pastor, eu estou morrendo de vergonha, porque eu não gosto de cancelar. Mas eu precisava pastorear minha casa naquele dia. E foi benção, e eu já está aqui comigo. Eu vim aqui na qualidade de amigo dizer para vocês, quem que está com saudade, de verdade, está com saudade de alguns tempos atrás que vivi aqui nesse lugar? Está com saudade? Está com saudade, muita saudade mesmo? Quem está disposto a fazer alguma coisa para mudar essa história? Então, irmão, a resposta... Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele, a resposta é você. A resposta é você. Lá na nossa comunidade, o que está acontecendo lá? Eu comecei a orar todos os dias na igreja. Nós ficamos agora 24 horas lá, eu, a pastora Zaira e mais um casal de obreiros que a gente está injetando o DNA neles. A gente entrou na igreja ontem à tarde, só saiu hoje. Aí a aliança é essa, não pode sair para fora. Orando, 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 orando. E a gente está vendo uma resposta. Domingo passado a pastora Zaira estava ministrando a palavra lá, chamados do céu para transformar a terra. Que noite poderosa.
E eu estou vendo o Espírito Santo suscitando o nosso coração. E eu acredito que isso também vai acontecer na sua vida. Pastor, o senhor está achando que a igreja aqui está ruim? Não, irmãos, a igreja aqui é poderosa. A igreja aqui é uma bênção, mas eu sei que o Senhor espera mais. Eu sei que Ele quer mais de nós, irmãos. Aqui no lugar que vocês estão estabelecidos, o Senhor vai dar vidas aqui nesse lugar. O Senhor vai derramar vidas aqui, porque afinal de contas esse é o nosso slogan. Vidas para Cristo. Quantos me entenderam aqui? Meu tempo está acabando já, mas eu não posso deixar de falar, sabe? Aquele que não junta, irmão, espalha. Ou você, não tem como você ficar no muro. Ou você trabalha em prol do reino, ou você trabalha contra o reino. É simples. Pastor, como que eu identifico se eu estou trabalhando prol do reino ou contra o reino? João 10. Lá fala assim, o diabo veio somente para roubar, matar, destruir. Não é isso que está ali? Só porque o inimigo da nossa alma, ele é espírito. Não é isso? Então, para ele fazer alguma coisa aqui na matéria, ele precisa de um veículo. Ele precisa de um vaso. Então, eu quero que você agora olhe para você mesmo e perceba. Por onde você passa? O que está acontecendo nos ambientes ali? Está acontecendo morte? Está acontecendo destruição? Está acontecendo dano? A vida está sendo roubada? Se tiver acontecendo isso, meu amado, é noite de rever os conceitos. Agora, se onde você estiver passando, estiver sendo gerado vida, é porque é o Espírito Santo que está te conduzindo. E aí você tem uma responsabilidade agora. Se você exala vida, então eu quero que você vá para onde tem morte. Porque é lá que você precisa estar. A gente tem uma mania de achar que ter prosperidade é estar em lugares de riqueza. Mas não, irmão. Quem tem noção de prosperidade tem que ir para o meio da pobreza para mudar a história do lugar. A gente tem mania de achar que quem ama deve estar cercado de pessoas amorosas. Não. Se você tem noção do amor, então vai estar agora perto de pessoas que ninguém quer amar. Porque é ali que você vai fazer a diferença. Você tem noção de alegria? Tem alguém aqui que tem noção de alegria aqui nessa igreja? Você tem noção de alegria? Então você tem que estar, irmão, onde a tristeza está imperando. Porque lá a alegria vai exalar de você, irmão. E vai transformar o ambiente. Você consegue entender isso? Arranca essa folha fora. Fala, Jesus, eu estou aqui hoje, ó, prontinho para ser moldado. Prontinho para ser mudado. Pega o que você tem de melhor e deixa Deus te usar, cara. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para transformar o lugar. E eu sei que muitos de vocês já estão sendo tomados por uma unção diferente aqui nessa noite. Halamanagaçou, miandaramanaga.